que esteja dando oscilação na internet dele. Eu acredito mesmo, professor. Está sem áudio. Ok. Me ouvem? Boa tarde a todos e todas, todos. Um prazer inenarrável ter composto essa comissão, essa egrégia comissão, indicada para organizar o processo eleitoral do Conselho Diretor do Fórum dos Cursos de Pedagogia do Estado do Paraná. Quero saudar as minhas colegas e que me delegaram essa função de ser o presidente da comissão. E aí, como tinha uma maioria feminina, eu me submeti a essa democracia, esse centralismo democrático, onde a minoria se submete à maioria, né? E aí aceitei. O processo transcorreu dentro do plano da legalidade, da legitimidade definido pela Assembleia, com edital, e quero aproveitar para saudar todos os meus colegas nesse dia de hoje, o Dia dos Professores, do proletariado intelectual brasileiro, essa classe, parte dessa classe trabalhadora no nosso país, tanto da educação básica quanto em todos os níveis, quanto do ensino superior, também em todos os níveis. Nós formamos aí o grande contingente de perto de, no caso da educação básica, segundo os dados do INEP, com 2.385.000 professores na rede pública, ministrando aulas para 45 milhões de crianças, jovens e adultos na rede pública dos sistemas estaduais e municipais. Portanto, o grosso dos filhos da classe trabalhadora frequenta a escola pública. É a única instituição espraiada em todo o Brasil, e que, se tivéssemos profissionais no sentido gramscianos, enquanto intelectuais orgânicos, vinculados organicamente à classe que vive do próprio trabalho, ter-se-ia uma força imensa. E esse é o sentido da organização, da defesa da pedagogia científica, com forte sustentação, os aportes da pedagogia histórico-crítica no nosso país, e outras correntes progressistas, no sentido de vincular esses trabalhadores da educação pública brasileira, cumprindo a função principal da escola, e elevar a ciência e a consciência para a classe trabalhadora. Então, sem mais delongas, ao fazer essa saudação no nosso Dia dos Professores, agradecer aos membros da banca e informar a todos os presentes nessa Assembleia que recebemos a incumbência da direção do Conselho Diretor anterior, junto com a Assembleia, para organizar esse processo, e que, dentro dos trâmites legais, cumprindo as disposições estatutárias, nós tivemos aí uma única chapa inscrita. E agora nós vamos pedir para os membros da comissão eleitoral, se tem algumas informações complementares, mas se não tem, nós vamos passar. A professora Sheila está com a atribuição e com os nossos apoios, meu e da Suzete, que a Suzete não pôde estar presente, estava numa banca, há pouco não sei se já chegou, e a Karine, né, de apoiá-la na elaboração da ata desta reunião, para fins de legalização do processo. E nós vamos passar, sem mais delonga, para
os membros da chapa inscrita, da única chapa inscrita, né? E para que possam formular, apresentar a esta Assembleia, que deverá decidir por aclamação se os elege ou não, né? E aí apresentar aí as linhas gerais das discussões, que é parte das deliberações da última Assembleia do Fórum. Então, deixo a palavra, primeiramente, se tem algum membro da comissão para complementar alguma informação sobre, se não, nós passaremos imediatamente para a chapa inscrita. Sheila, tem mais alguma coisa? Não, professor, obrigado. Acho que todas as questões pontuais e legais foram devidamente pontuadas pelo senhor. Obrigada. Karine Piano. Não, professor, podemos seguir. Então, a palavra está aberta para os membros da chapa, única chapa escrita. É uma única chapa escrita, ou pleito, os membros do Conselho Diretor do Fórum, para a gestão de outubro, nós estamos no final de outubro de 2024 a outubro de 2027, período de 3 anos. Então, está aberto aí ao Saulo, ao professor Luiz, à professora Luiz, à professora Sandra, os membros da chapa, e posteriormente para que a plenária possa, inclusive, inquiri-los, perguntar, pedir esclarecimento e também intervenções. A sabatina não está no regimento, né, Gracielino? Bom, mas o presidente, por ser velhinho, não é mais para que vocês possam se apresentar. Só uma pergunta, Gracielino. Agora a gente pode já falar de propostas, proposições, que a chapa discutiu, ou é posterior? Se apresenta aqui na plenária, a chapa, e aí delinei as linhas gerais, é isso que eu estou imaginando, né? E depois, se tiver dúvida da plenária, a gente esclarece, pede esclarecimento ou intervenção, portanto, essa batina, né? E o último ponto é a aclamação. Bom, então eu vou começar, né, companheiros aí da chapa, e companheira Sandra e companheiro Saulo, e a companheira Márcia, ela, não sei, acho que ela não entrou, nós estávamos conversando antes e ela estava com problema de energia lá no Instituto Federal de Palmas, e parece que ela não entrou, então não sei se ela vai conseguir, que é a outra membra da chapa, né? Então nós constituímos aí uma chapa, a partir de um diálogo aí nos encontros, em especial no último encontro lá de Guarapuava, no 4º encontro do Estadual do Fórum Paranaense, e aí fizemos convites aí até para alguns outros colegas, o professor João e tal, e conseguimos aí fechar aí os 4 nomes necessários para o conselho diretor, né, e depois discutimos aí a questão de cargos, que é um coletivo que trabalha, mas tem uns cargos regimentais, né, e aí ficou eu, o professor Luiz Carlos de Freitas, aqui da UFFS, do campus Laranjeiras do Sul, Federal Fronteira Sul, campus Laranjeiras do Sul, como presidente na chapa, né, que se proponha, que se eleitos formos, né, e a professora Sandra, que já era da outra chapa também, que foi presidente, mas convidamos, então achamos importante também a outra chapa ter membros participando, a professora Sandra fica de vice-presidente, e o professor Saulo também, que daí já estava Saulo Rodrigues, né, da Vicente, que estava na outra chapa, fica como tesoureiro, né, acho que primeiro tesoureiro, né, Saulo? Ou segundo?
segundo secretário, né? A gente não... Secretário, desculpa, não tem tesoureiro, não temos dinheiro, né? Tesoureiro para quê se não tem dinheiro? Sem dinheiro. Então, a Márcia, lá do Instituto Federal, que acabou de entrar, a Márcia de Campos, Instituto Federal de Palmas, como primeira secretária, e o Saulo Rodrigues de Carvalho, da Unicentro, como segundo secretário, né? Então, a gente fez algumas conversas para montar a chapa, né? E a gente avaliou, fez um balanço, né, do que foi o nosso fórum nesses 3 anos dessa gestão, e tivemos um balanço bastante positivo da atuação da diretoria e também daquelas universidades, dos professores que compuseram a base, né, das lutas aí do Fórum Paranaense dos cursos de pedagogia, né? Tivemos outros importantes vinculados aí ao Movimento Nacional de Pedagogia. A professora Sandra participou de atividades nacionais também, e então, primeiramente, nós fizemos o balanço de que foi vitoriosa a criação do fórum, e que esses 3 anos foram, assim, de importantes trabalhos desenvolvidos, que não vou entrar nos pormenores, né, mas só para dizer que é muito positivo o que essa direção fez, inclusive mantendo aí os encontros presenciais, fizemos aí 3 encontros, fora as reuniões que a diretoria fazia, né? Então, o fórum, ele teve participação e ele é conhecido hoje em todo o Paraná, e teve papel importante nas universidades onde tinha a base que militava no fórum, inclusive aqui na nossa, né? O fórum foi importantíssimo nos debates sobre a resistência à resolução 2 de 2019, né? Em especial, e a defesa aí do curso de pedagogia. Então, a nossa perspectiva geral, assim, em questão de princípios, né, nós defendemos aí que o fórum ele deve permanecer, então, nesse posicionamento na defesa da pedagogia, né, a pedagogia como ciência da educação, né, que tem como objeto de pesquisa a formação humana. Então, não podemos aceitar o sucateamento da pedagogia, o rebaixamento da pedagogia, como, por exemplo, a 2 de 2019 tenta fazer, e até mesmo agora 4 de 2024. Então, é importante o fórum manter, reafirmando essa perspectiva da concepção da pedagogia enquanto ciência, a formação de um pedagogo unitário, né, que consiga garantir na sua formação, tanto quanto pesquisador, quanto docente e organizador do trabalho pedagógico nas escolas, né, nos espaços escolares e também em outros espaços, né? Então, que a gente tem que ter esse pedagogo não dividido, como a Resolução 2 de 2019 propunha, de criar cursos diferenciados para infantil, anos iniciais, gestão, etc. O fórum tem um posicionamento, a ideia é manter sobre isso, né? A perspectiva também de continuar, né, intensificar a mobilização entre professores e estudantes, que foi uma outra marca aí do fórum, né, da gente estar sempre também vinculando o movimento estudantil e os estudantes de pedagogia. Então, a gente precisa intensificar essa mobilização, né, de professor e estudante, e resistir sempre que necessário, né, a toda política que vise a vir a destruir a formação da pedagogia, né, como fizemos aí contra essas resoluções. Então, a gente precisa garantir, como traz na própria Resolução 4 de 2024, embora de forma dúbia, né, uma sólida formação teórica, né, o que seria sólida formação teórica, nós debatemos lá em Guarapuava, inclusive, com a professora Marilda Farsi, né, lá da UEM, acho que foi um debate importante, que exatamente o que nós entendemos por sólida formação teórica na profissão de pedagogo e de professor, né. Outra questão também que nós precisamos avançar na atuação entre a pedagogia como um elo de ligação das licenciaturas. Na prática, eu sei que muitas faculdades já fizeram isso, inclusive lá no encontro de Guarapuava, o próprio Unicentro, o professor lá falou, aqui nós tivemos a atuação do fórum, na pessoa do professor Saulo, na perspectiva de estar também aí subsidiando as demais licenciaturas, né, porque nós temos bastante bacharéis nas outras licenciaturas, e às vezes a parte pedagógica das licenciaturas, ela fica totalmente abandonada.
Nós temos aqui, inclusive, na nossa própria universidade, cursos que eles são licenciatura no nome, mas a formação prática dele no dia a dia é totalmente bacharel. Você tem curso de licenciatura aqui que faz uma semana acadêmica e ele faz junto com as engenharias, ele não faz junto com as licenciaturas. Une a engenharia de alimento, a engenharia agrônoma e tal, e faz a semana acadêmica dele juntos. Então, nós precisamos também sensibilizar os professores que trabalham no campo pedagógico das demais licenciaturas. Acho que o fórum também é um espaço que a gente precisa continuar, né, aprimorando, inclusive produção teórica sobre isso e também atuação na prática, né. Então, partindo aqui do particular para o geral, nós também temos que compreender que o fórum ele é um espaço também importante para as lutas gerais, né, de denúncia, de denúncia e de luta em favor de todas as bandeiras históricas levantadas pela classe trabalhadora, né, porque nós temos posição a educação, ela não ela está em disputa o tempo inteiro, né, nós estamos numa sociedade aí dividida em classes, e ela precisa ter o seu marco, né, que pedagogia, que perspectiva nós temos, né, nós temos as correntes pedagógicas, as linhas das pedagogias que são as hegemônicas, né, e as pedagogias contra-hegemônicas. Nós estamos atuando na contra-hegemonia, e nós temos consciência disso, e precisamos vincular a luta da pedagogia com a totalidade em que a classe trabalhadora em geral, que nós atendemos nas licenciaturas, afinal, quem é que estuda licenciatura, pedagogia, senão a parte mais pobre daqueles que têm acesso ao curso superior, né? Então, nós temos que ter também essa identidade de classe no geral. E isso nós temos feito, inclusive, o Fórum tem feito, né, essa perspectiva, inclusive também compreendendo até a luta internacional e o vínculo dessa luta com a nossa perspectiva humanizadora, né? Quando nós fomos, eu tenho dito isso, posso ser que eu esteja equivocado, mas talvez nós sejamos, o Fórum, a primeira entidade brasileira a fazer uma moção de repúdio ao genocídio que Israel iniciou em 8 de outubro do ano passado contra a Palestina, né? Intensificou, né, porque o genocídio de Israel vem desde 1948, quando invadiram e foram tirando os colonos, e nós estávamos reunidos aqui em Laranjeiras, acho que nesse período que teve, quando a Palestina reage através do Hamas, e que a mídia toda colocava os palestinos como monstros, e nós já debatemos e resgatamos a história, né, da luta do povo palestino, que é quase secular pela sua liberdade de autodeterminação, pela sua autonomia enquanto povo. E o Fórum apresentamos moção, e em todas as nossas atividades, na última, inclusive, apresentamos nova moção, que é nada mais do que a nossa perspectiva humana, né, de entender o educador, o pedagogo, a pedagogia, como vinculado às necessidades e à sensibilidade humana. Nós não podemos, como um fórum de pedagogia, né, não assistir o noticiário, né, ou não ficar atento a isso. Por isso, nós achamos que também é parte do fórum esse vínculo com as lutas gerais. Inclusive, a luta pela terra, a luta dos indígenas, a luta de camponeses pobres sem terra ou com pouca terra, né, a luta até anti-imperialista dos povos oprimidos de todo o mundo. Então, esse fórum também, ele tem cumprido essa tarefa importante. Inclusive, só para fechar a minha fala, recentemente eu postei lá os ataques que a Universidade Federal da Fronteira Sul vem sofrendo aqui na última semana de um jornal da região, nos acusando de antisionistas, de instigar o extermínio de judeus, deturpando toda a nossa luta, que é pela humanização, né? E o fórum também a gente pretende apresentar a moção aí de repúdio a esse jornal da região em defesa das bandeiras, né, do povo em geral, inclusive o direito à terra, a um Estado laico, que é o povo palestino que faz. Nós sabemos que tem milhares de povos no mundo todo, inclusive os nossos indígenas, né? O que é a luta dos nossos indígenas aqui no Brasil, se não uma luta parecida com o povo palestino, que estão lutando por território, por soberania, por autodeterminação, né? O que foi a luta, por exemplo, dos negros brasileiros, e até hoje enfrentam o racismo, se não pela sua
seu direito de ser respeitado dentro da sua cultura, dentro da sua, dos seus direitos básicos, né, de ter casa, terra, comida, alimentação, saúde, educação, etc., né? Então, de minha parte, eu fiquei incumbido de falar mais dos princípios gerais, e eu passo agora, então, agradeço aí os que me ouviram, né? Passo a palavra para a companheira Sandra, e aí ficamos depois à disposição se tiver alguma intervenção de esclarecimento. Obrigado. Nós estamos bem organizados hoje, olha que bonito, cada um vai destacar uma coisa. Obrigada por vocês estarem presentes nessa reunião tão importante, nessa assembleia de hoje, né? Então, vou pedir, viu, Sandra, eu vou lhe cortar assim como presidente. Olha, tira umas fotografias aí para ficar registrados aí, bota os tios aí, tá bom? Acho que professor, eu estou tirando. Só vou editar aqui, depois eu coloco no grupo lá. Isso. Eu já tirei. Que bom. Então, muito obrigada pela participação de todos e todas e todos aqui conosco. Eu estava resistente, acho que todo mundo sabe disso, né, por inúmeras atribuições que temos, mas eu tinha dito, inclusive, no último encontro nosso, que me incomodava bastante o medo de o fórum acabar, como já esteve inativo por muitos anos, né? Eu sei que isso não aconteceria com o Luiz, com a Márcia, com o Saulo, mas eu fui impelida a continuar e farei isso com muito gosto. Mas o destaque que eu vou fazer é que, naquela ocasião, em Guarapuava, nós discutimos sobre a necessidade de uma formação sólida entre coordenadores e professores do Estado do Paraná, discutimos a necessidade de irmos às universidades e discutimos também como que faríamos isso. Então, essa é uma proposta nossa, saiu daquela reunião, mas já é algo que nos incomodava sobremaneira em outras ocasiões que tivemos de debate e de estudo, e pela vivência que tivemos esses 3 últimos anos aí, nós sabemos que isso é uma necessidade permanente nossa, tanto de formação quanto de engajamento, isso para nós, de formação política mesmo. Então, eu penso que o conceito é esse, nós discutimos e trabalhamos com formação política. Pode ser a passos de formigas, mas nós trabalhamos com isso, né? Então, essa para nós é uma necessidade permanente, é um princípio nosso que vamos levar adiante. Então, nós temos algumas propostas para essa próxima diretoria, essa próxima gestão, essa é uma, e a outra, que discutimos também, até incentivados por outros colegas, é a necessidade de vincularmos ou de nos engajarmos ou fazer com que se engajem outros fóruns, por exemplo, de outros estados do Brasil. Nós sabemos que em alguns estados os fóruns já são bastante combativos, são participativos, mas nós sabemos que tem estados que nem fórum tem. Então, para esses 3 anos aí, o nosso objetivo considerando todos os estados brasileiros, começar daqueles com maior dificuldade ou inexistentes, até chegarmos àqueles que já participam conosco, quem sabe até dividir a tarefa. Mas a nossa intenção é que nós sejamos, né? Eu discutia isso na reunião que tivemos agora há pouco. O Fórum Paranaense, eu não sei se todo mundo sabe disso, mas o Fórum Paranaense já foi taxado de burocrático, né? Porque a gente se organizou, porque a gente se estabeleceu, inclusive até em termos regimentais. Mas eu penso que isso, por mais que tenha sido criticado, isso foi um motivo positivo, isso foi uma condição positiva para nós, porque nos trouxe até aqui. Então, eu penso que devemos levar essa luta adiante, nós precisamos do compromisso e de engajamento de todos, porque o fórum não se faz com a diretoria, nem com a gestão de 3 anos, né? O fórum se faz pela permanência na luta e pela aprovação, né, desse princípio, pela vinculação a esse princípio de formação política de professores, na nossa área especificamente de pedagogia no Estado do Paraná. Então, muito obrigada a todos, eu espero ter todos conosco nessa caminhada aí, e vamos para uma próxima gestão. Boa tarde, companheiros, companheiras. Também quero fazer uma fala rápida também, no sentido de dizer que
estou muito feliz em participar do fórum. Acho que foi um momento, os últimos 3 anos foi um momento de grande produção, né, do nosso fórum, de grandes lutas, grandes embates, e fazer parte do conselho diretor, né, foi um momento também de amadurecimento pessoal e um momento de grande possibilidade de avanço na nossa compreensão, né, sobre a pedagogia, sobre as lutas, né, que nós precisamos enfrentar dentro da educação e no âmbito geral no Brasil como um todo. E eu aceitei novamente o convite de continuar, mas por mais 3 anos no Conselho Diretor, pensando em poder contribuir com o meu conhecimento, com a minha luta também, né, para fazer parte dessa luta. E eu penso que, como a Sandra falou, acho que o mais importante agora, né, é a manutenção do fórum. Acho que como o ponto mais importante, estratégico, é a gente fazer a manutenção do fórum. Mas não a manutenção simplesmente pela existência do fórum, mas a manutenção do fórum como um organismo ativo, participativo, democrático. Então, essa nossa preocupação da nossa chapa vem nesse sentido, né? Uma das nossas propostas justamente é a gente fazer uma revisão do nosso regimento. Ponto importante que a Sandra falou, né, que a nossa organização, a organização do fórum, ela foi muito importante para nos trazer até aqui, e a gente não vai abandonar essa organização, mas a gente precisa sempre atualizar. Então, uma das proposições da chapa, assim, que ela for eleita, se ela for eleita, é fazer uma revisão, né, convocar uma reunião para a gente revisar o regimento. Uma das proposições, a gente está estudando, uma dessas proposições do conselho é ampliar esse conselho diretor, né? Nós entendemos que 4 pessoas, né, atuantes, elas são importantes, mas é preciso mais pessoas atuando na parte da execução, né, das atividades do fórum. Então, nós pensamos nessa proposição, né, de convocar uma reunião, né, para discutir o regimento, revisar o regimento, e depois nós propormos uma assembleia para fazer as alterações, aí uma assembleia geral, né, propondo alterações do fórum, visando o regimento do fórum, visando a sua atualização. Então, seria uma reunião primeira com a coordenação aqui do Conselho Diretor e convidando todos os membros, participantes do fórum a participar dessa primeira reunião, né? E depois a gente desenhar uma proposta para uma assembleia, né? Uma assembleia para definição de um novo regimento do fórum. Nós entendemos, né, que o fórum ele tem que ter uma participação tanto interna, né, dentro da pedagogia, externa, né, também junto com as outras licenciaturas, junto com os outros fóruns, né, mas ele tem que ter uma organicidade, e essa organicidade é o que vai nos dar segurança e vai nos dar força para tocar em frente esse nosso projeto. Então, uma das nossas propostas é essa alteração do regimento, né? Essa revisão, não vou chamar alteração porque é rever mesmo
alguns pontos do regimento e propor uma nova organicidade para esse fórum. Eu também me despeço e passo aqui a palavra para a Márcia fazer as considerações dela. Obrigada, Saulo. Então, eu sou a Márcia, do Colegiado de Pedagogia aqui de Palmas, Campus Palmas, do IFPR, e a partir do convite, né, que me foi feito para fazer parte de todo esse grupo, me senti muito acolhida, né, primeiramente em relação ao fórum como um todo, e mais especificamente a esse grupo que se organizou, então, para dar continuidade, né, a essa atividade de diretoria, né, ao Luiz, a Sandra e ao Saulo. Enfim, o que nos move, né, a trabalhar dentro dessas perspectivas, então, de manutenção das discussões que o Fórum já vem feito, uma das coisas que nós pensamos que é necessário pontuar é aquilo que move também o nosso, o título da nossa chapa, né, que é integração e unidade e integração. Então, essa ideia de conhecermos os cursos, de podermos visitar esses outros cursos de pedagogia, né, Paraná fora, e vislumbrar a possibilidade, então, de incluir, né, de termos, né, nesse fórum, a participação de todos os professores e também viabilizar a possibilidade de participação maior dos estudantes, porque a gente percebe a necessidade desse debate que seja feito da formação com os professores, com as licenciaturas, como o Luiz já colocou, né, muito bem, mas também com os estudantes, para que eles possam, então, fazer esse movimento em no rumo daquilo que estamos colocando, né. Então, me coloco à disposição, né, para o pessoal, e acredito que a gente vai ter aí, nesses próximos 3 anos, ainda muito trabalho pela frente, mas confio, né, na competência e na disponibilidade do pessoal para que nós possamos fazer com que o Corped seja aquilo que a gente acredita que ele é, né, a nossa representação enquanto espaço de luta da pedagogia. Eu agradeço, né, esse espaço e me coloco à disposição. Aí está franqueada a palavra aberta, a palavra para mais a plenária aí, né, queira fazer algum adendo, questionamento ou pedido de esclarecimento à chapa. Érico Ribas. Boa tarde. Eu estou com um probleminha para ligar a câmera, mas eu quero só registrar aqui. Eu sou coordenador do curso de Pedagogia da UEPG, assumi a semana passada a coordenação, e só para parabenizar a nova gestão aí e colocar nosso curso, a nossa disponibilidade para participar do movimento estadual e tentar ajudar na construção aí desse fortalecimento do fórum. E parabenizar os colegas e agradecer a disposição para o trabalho. Um abraço. O EPG, é isso, Érico? Isso, Universidade Estadual de Ponta Grossa. Ok. Eu também só quero parabenizar a vocês pela disponibilidade, mais uma vez me colocar à disposição, né, quando puder. A gente está aí para apoiar naquilo que for possível e necessário também, né? E dizer que eu estou muito feliz de ver novamente Sandra, né, Saulo. Eu vejo assim que vocês fizeram uma dupla muito propositiva, muito competente e extremamente ativa, tá? Então, eu vejo que a continuidade vai ser muito profícua. Um abraço.
Professora Gisele, fique à vontade. Gisele, Oi, boa tarde. Desculpe o super atraso. Eu tive uma visita inesperada. Foi uma visita rápida, mas que era bem na hora de eu entrar para a eleição, né? Na verdade, é para homologar, né, a chapa. Eu fiz questão de entrar e prestigiar esse momento, para desejar que esse coletivo se fortaleça nesse processo de lutas que a gente vai ter daqui para frente em relação ao curso, né? Parabenizar o grupo anterior que se dedicou tanto, né, na organização das atividades, e desejar que vocês tenham uma caminhada bonita daqui para frente. Pode contar com o meu apoio na medida do possível, porque eu estou em muitas outras frentes também de trabalho, mas quero dizer que vocês foram muito importantes, né, em todos esses momentos cruciais, né, das discussões relativas ao curso, e que serão daqui por diante, com certeza. Então, mais no sentido de referendar, né, esse coletivo, estar aqui para referendar, parabenizar, desejar sucesso e boa caminhada, tá bom? Um grande abraço para vocês todos e todas. A Gi está agora na UEM, né? Eu ainda estou na UEL, porque a professora da UEM, que eu estou fazendo permuta, ela termina agora em novembro o estágio probatório, em meados de novembro, né? Então, só depois disso que a gente vai efetivar a permuta, tá, Graciliano? Eu estou nesse trâmite ainda. Mas eu já credenciei no programa de pós-graduação da UEM, então eu estou nos 2 programas já, tá? Então, dá para dizer que eu estou nas 2, por enquanto. Continua com o pé vermelho lá em cima. Pezinho vai continuar vermelho, está ficando vermelho já. Mais algum colega? Eu chamaria, tem representante estudantil, como a Sandra sempre zelou, Saulo, na sua gestão, da representação estudantil nas assembleias, nos fóruns, e eu vejo que é uma definição da chapa, incorporar na diretoria. Tem alguém para franquear a palavra? Não tem, né? Então, eu quero, antes de abrir agora direto para a aclamação da votação, encerrar os esclarecimentos, eu quero só fazer um pedido com um velho professor. E eu fiquei muito contente ao ouvir os 4 membros da chapa e as considerações dos colegas que falaram depois, mas eu queria pedir que fosse parte de uma campanha permanente do fórum, mas uma campanha assim, diária, permanente mesmo, no estado do Paraná, encampar uma campanha, um movimento, uma luta para concursos para pedagogo do sistema estadual. Então, desenvolver uma batalha junto com os estudantes que estão se formando, e em todos os cursos, porque para a gente justificar exatamente essa concepção de pedagogo unitário, contra a substituição do pedagogo pelo soldado ou pelo cabo, que o governo vem colocando. Então, o nosso contraponto é este. Então, assim como batalha, eu sei que as batalhas políticas, ideológicas e de análise macros e formação política, como foi colocado pelos membros da banca, está corretíssimo, mas tomar essa batalha da defesa da escola, do pedagogo na escola e do pedagogo unitário, que não é só o docente, né, mas tomar essa questão como principiologia e campanha permanente durante todo o período, porque a última vez que nós tivemos concursos para pedagogo ainda foi quando a minha colega de departamento, Ivelice, estava ali na Secretaria de Educação, né, superintendência, e daí para cá nós não tivemos uma expansão numérica, e aí você tem um esvaziamento da pedagogia na escola, e em lugar você vê aparecer o soldado e o cabo para substituir o pedagogo, ou o militarismo para substituir a formação humana e a pedagogia. É isso que o pedido que eu queria fazer, assim, especialmente para essa diretoria que assume. E todos nós estamos presentes aí para
discutir e fazer essa campanha permanente nos seus cursos. Suzete. Faço minhas as suas palavras com um adendo, que tenhamos também concurso para pedagogos nas universidades. Porque, por exemplo, aqui na nossa Unicentro, os pedagogos são uma minoria para formar outros pedagogos. E concursados, uma minoria maior ainda. O último concurso agora, nós tivemos uma vaga. Então, nós precisamos ampliar estas vagas também nas universidades. Maravilha. Agora passamos direto à aclamação. Nós temos aí mais 9 minutos para encerrar a nossa votação. Quer dizer, nós podemos estender, mas para ter mais objetividade, e depois entrega... Bom, como o bastão a Sandra trouxe, a Sandra é criadora, né? Porque é a primeira presidenta desse fórum, nessa nova etapa, com o Saulo, que trouxe o bastão e agora está entregando aí incorporando essa transição, que não é a transição do gás, né? Nem da gradual segura, mas é uma transição para avançar, né? Então, companheiros, companheiras, eu consulto a todos os membros da plenária se estão de acordo com a eleição por aclamação, conforme o regimento, da chapa única, encabeçada, tendo como membros o professor Luiz Carlos de Freitas, da UFFS, e a professora Márcia de Campos Biesek, do Instituto Federal de Palmas, são 2 do Sistema Federal, e a professora Sandra Neves Garcia e o professor Saulo Rodrigues de Carvalho, ambos das universidades estaduais. Tem um equilíbrio aí, né? 2 da federal e 2 estaduais. Então, aqueles que concordam, registram o seu voto, dizendo aí, ou simplesmente permaneça como está. Mas é isso que o regimento estabelece, ou por aclamação, e quem quiser fazer a declaração de voto está aberto. Alguém contrário? No chat ninguém manifestou contrário, nem levantou a mão. Então todo mundo levanta o dedão lá. Vamos votar com o dedão assim, ó. Olha lá o meu dedão. Ó. Palmas, dedão. Já escreveram lá no chat também, você não está com o chat aberto, né? Estou com o chat aberto. Ah, tá. Aí, ó. Parabéns, nova chapa eleita. Parabéns, pessoal. Bom trabalho. Só, professor Castanho, tem um minutinho para... Parabéns, parabéns, parabéns. Força na luta. Está em regime de votação, estão eleitos e o bastão está na mão e repossado a nova diretoria. Professor Luiz, pode encerrar a reunião do maneira que vocês entenderem. E agora, com o novo grupo, a comissão cumpriu. Quero agradecer a Sheila, a Karine e a Suzete. Entregamos também a nossa tarefa a partir desse momento. Só para fechar, nós todos acho que eu tenho aula daqui a pouco, mas vou agradecer novamente a participação de todos, né? Acho que todos a gente conhece pessoalmente, isso foi importante também para o fórum, professora Suzete, professor João, professora Gisele, que eu conheci lá no Encontro de Estudantes em Maringá, né? Não conhecia ainda. E só, assim, eu gostaria muito de fazer um agradecimento especial ao João, sem querer menosprezar os demais, mas o professor João Vicente sempre esteve conosco e a gente, inclusive, gostaria muito, convidamos ele para compor a chapa, mas ele se colocou à disposição. Eu sei que ele vai trabalhar
tanto quando estivesse, e também para anunciar, porque no último encontro lá do fórum ficou definido aí que o professor João vai organizar lá no campus de Cornélio Procópio, né? Depois a gente vai conversar melhor, o nosso próximo encontro do fórum, né? Aí, né, aqui o professor João também. Espero que esteja em pé ainda, né, professor João, para a gente poder... Não, eu achei, é por isso que eu levantei a mão, achei que era o momento dos informes, está confirmado. Ai, que maravilha! Eu só vou fechar a data assim que a gente tiver o calendário letivo, né? Nós fazemos geralmente no final do primeiro semestre. Então, ou será final de junho, ou começo de julho, mais tardar ali, depende do calendário letivo, tá? Mas assim que tiver a data efetiva, eu já repasso para vocês. Está confirmado, primeiro semestre. Maravilha. Saulo e professor... E parabéns a todos. Desculpa, professor. Obrigada, professor João. Eu fechei a ata aqui, as anotações. Eu tenho também 5 aulas à noite. Eu fecho a ata até amanhã de manhã e encaminho a vocês, ok? Joia. Valeu. Aí nós vamos então, gente. Obrigado, Sheila. Obrigado. A Sheila foi um amorzinho hoje, porque eu estava até agora há pouco em aula também. E obrigada a vocês, né, que organizaram para nós, né, porque eu penso que é o mínimo que a gente precisa fazer, não participar disso, né, como diretoria, porque para dar isonomia e até respeitabilidade àquilo que nós fazemos. Então, muito obrigada mesmo pela condução, pelo processo, por mais que não seja uma coisa extremamente complexa, mas demanda tempo, demanda atenção, demanda cuidado, então, muito obrigada por isso. Em breve enviaremos convocação, então, para a reunião da nossa primeira atividade de revisão do nosso regulamento, né? É isso. E depois vamos conversando lá pelo grupo. Muito obrigado, tenham todos uma... Parabéns. Priscila, eu amei as suas orquídeas. Parabéns, Parabéns, Priscila. Parabéns, Luiz. Parabéns, Márcia. Bem-vindos. A jardinagem foi minha loucura da pandemia. É a minha loucura de sempre, Priscila. Não, eu não tinha nada. Eu, na pandemia, que virei. Tem uma sala toda aqui cheia de folhagem. Ai, meu Deus. Quero conhecer esse lugar aí. Está muito bonito. Tchau, gente. Tchau, gente. Parabéns mais uma vez. Obrigada. Tchau, tchau. Saulo, Oi. eu vou trabalhar as 5 aulas à noite. Eu brinco sempre, professor Gracialino. Eu tenho as 5 primeiras, das 7 às 11. Aí depois eu volto até amanhã no máximo.